Olá e bem-vindos de volta ao nosso curso de Metodologia e Didática do Ensino Superior. Essa é a aula de número 14, em que nós continuamos estudando os 5 métodos de ensino com alto resultado para adultos, aplicado a cursos de negócio. E nessa aula vamos estudar especificamente o método de estudo de caso. Então, portanto, como questão de aprendizagem, nós temos a seguinte pergunta: como aplicar o método de estudo de caso? E como objetivo de aprendizagem, nós queremos compreender as 3 dimensões do estudo de caso, conhecer os 3 estágios de aprendizagem e como elaborar um estudo de caso. O estudo de caso ele nasceu e ele é a origem da escola de Harvard, que de fato é referência internacional de uma escola de negócio de ponta. Harvard é responsável por projetar ou lançar no mercado os principais homens de negócio que influenciam as organizações no mundo inteiro. E Harvard, há muitos anos, há mais ou menos 100 anos, ela introduziu o chamado método de estudo de caso, que é um método que visava primordialmente trazer problemas reais para a sala de aula. Harvard, ela tem como proposta estar 30 anos na frente e prevendo o mercado daqui a 30 anos no futuro para poder, de fato, promover os melhores profissionais. Então, Harvard foi a primeira e, naturalmente, influenciou o modelo de ensino de muitas business schools, muitas escolas de negócio ao longo do mundo inteiro. E a proposta do estudo de caso é, na verdade, colocar o aluno numa cadeira, numa posição de tomador de decisão. O aluno, então, ele terá como atribuição e responsabilidade receber um problema, receber um estudo de caso, e a partir desse estudo de caso, das diversas informações que são apresentadas, ele poder tomar uma decisão-chave. Então, o processo decisório é um dos principais atributos e características do estudo de caso. Isso é especialmente válido para adultos, porque adultos são efetivamente responsabilizados pelas decisões que tomam. Portanto, o processo decisório é uma competência fundamental para o adulto, especificamente o adulto que trabalha na área de negócios. Portanto, o estudo de caso ele é um método de aprendizagem com alta projeção e alto resultado para um processo de aprendizagem efetivo. A primeira característica sobre o estudo de caso que é importante nós entendemos é que o estudo de caso ele tem 3 dimensões: a dimensão analítica, a dimensão conceitual e a dimensão de apresentação. Nós chamamos que esse método é o método das 3 dimensões. A primeira dimensão, que é a dimensão analítica, conforme você vê no seu slide, é a dimensão onde o aluno identifica o problema que deverá resolver no caso. Ou seja, qual é a decisão-chave. Alguns estudos de caso vão trazer uma pergunta explícita, onde o aluno vai se engajar para responder essa pergunta. Outros estudos de caso vão ter uma pergunta implícita. O aluno por si só vai ter que identificar qual é o problema e qual é a decisão-chave que ele vai ter que identificar. Assim como é na vida, nem sempre as perguntas estão claras e nem sempre a decisão-chave também está clara. Portanto, o estudo de caso ele traz uma proposta de levar o aluno a uma investigação e uma ordenação dos dados para compreender de fato qual é o ponto-chave que ele deve observar e deve de fato resolver. A segunda dimensão é a dimensão conceitual, que consiste na identificação das teorias e conceitos que podem ser aplicados na resolução do caso. Portanto, aqui cabe ao aluno a integração do pacote de conhecimentos e de experiências que ele tem para fazer uso e aplicação na resolução desse estudo de caso. Então, saber escolher o conhecimento, as teorias, as ferramentas, os instrumentos ou ainda os métodos corretos é fundamental para que ele tenha sucesso na análise do problema e na proposta de uma decisão ou de uma solução para esse caso. E a terceira dimensão é a dimensão da apresentação, que refere-se à disposição e uniformidade das informações no caso. Então, o estudo de caso ele pode ter diferentes níveis de complexidade. Ele pode vir com as informações de maneira uniforme, claras, e só as informações relevantes para que a decisão-chave seja tomada. Ou o estudo de caso pode vir com inúmeras informações,
algumas úteis, algumas sem relevância nenhuma, mas assim como ela na vida, nós precisamos filtrar e selecionar as informações realmente importantes para que a gente possa fazer a melhor análise e a decisão-chave que vai ser de resolução ou resposta para aquele caso que está sendo apresentado. Portanto, nós temos aí as 3 dimensões de como o estudo de caso deve ser resolvido. Mas temos também os 3 estágios de aprendizagem, o que torna da experiência do estudo de caso uma experiência muito rica. O processo de aprendizagem no estudo de caso tem 3 estágios, tem 3 etapas. Então, a primeira etapa é a etapa da análise individual ou da preparação individual. Essa etapa em que o aluno vai dedicar um tempo para fazer a leitura do caso, para organizar as informações, para poder fazer o seu próprio raciocínio crítico a respeito das informações que estão sendo apresentadas. Portanto, esse é o momento em que ele vai tirar suas próprias conclusões, também vai levantar suas dúvidas ou pontos que não estão claros e também vai começar a desenhar uma solução ou uma decisão-chave da qual ele entende que é necessária ser tomada nesse caso que ele está analisando. A segunda etapa, o estágio de aprendizagem, é a discussão dos pequenos grupos, onde as análises individuais vão ser compartilhadas no grupo de 4 ou 5 pessoas. E vai haver ali um debate de ideias e, portanto, uma análise crítica do problema de maneira a enriquecer a solução ou a decisão final. E essa é uma etapa crítica porque o aluno ele aprende e desenvolve a capacidade de ouvir e de debater ideias. Aspecto que geralmente na educação tradicional não é aprimorada e não é estimulada. Mas nesse ambiente ele vai poder de fato discutir e poder chegar a uma única conclusão de uma decisão-chave no pequeno grupo. Por fim, a última etapa, a etapa da plenária ou do grande grupo, é onde um grupo é escolhido aleatoriamente para fazer uma explanação deste caso e poder receber a contribuição, questionamento e também comentários do professor e dos demais grupos que analisaram o mesmo caso. Então, o estudo de caso ele tem essas 3 etapas do processo de aprendizagem que permitem o enriquecimento da experiência do aluno que passa por esses 3 processos. Por fim, se você de fato é um professor, um docente ou deseja aprender a como elaborar um estudo de caso, nós colocamos nesse último slide 4 etapas simples de como você pode elaborar um estudo de caso. O estudo de caso não precisa ser necessariamente um processo complexo. É claro que quanto maior a qualidade de informações que você disponibiliza de um estudo de caso, melhor vai ser a experiência de aprendizagem do seu aluno. Mas vamos pegar um caso simples, onde você vai construir um estudo de caso a partir de uma experiência individual que você teve. Para simplificar a nossa ilustração, eu gostaria que você pensasse em você narrando uma entrevista que você fez com 2 candidatos para uma vaga da sua empresa. Então, você vai, primeiramente, na etapa 1 ou no passo 1, vai fazer uma elaboração do contexto ou do histórico do caso. Por exemplo, de que você tem uma urgência de reposição de uma vaga e de que existem um conjunto de requisitos mínimos que você gostaria de observar, tanto técnicos quanto comportamentais, para a seleção deste candidato. A segunda etapa, então, da elaboração do seu estudo de caso é apresentar o problema de maneira implícita ou explícita. Vamos supor que nesse caso da entrevista você fale que após entrevistar os 2 candidatos disponíveis, um apresentou habilidades técnicas, era uma pessoa com bastante experiência técnica, mas que não tinha as características comportamentais para aquela vaga. E o segundo caso, aparentemente, tinha uma certa superficialidade técnica, mas tinha as habilidades comportamentais que você procurava. Então você pode colocar um problema explícito, pedindo para que o tomador de decisão analise e julgue e tome uma decisão qual é o melhor candidato, ou qual alternativa que ele recomendaria nessa situação, ou ainda implícito você não faz essa pergunta e você leva a pessoa que vai fazer a análise do caso a entender qual é o problema-chave e qual a decisão que ele deve tomar e a partir disso fazer uma proposta efetiva. A etapa 3 é oferecer dados necessários para a análise da informação. Então você pode colocar o currículo dos candidatos, pode colocar o perfil da empresa, pode colocar quais são as habilidades técnicas necessárias para aquela vaga, quais são as habilidades comportamentais que são necessárias, enfim, todas as informações necessárias para que o tomador de decisão tenha as informações disponíveis para poder fazer uma análise mais completa. E por fim, a etapa 4, que inclusive é uma etapa opcional, é definir qual a decisão-chave que se espere, quais as análises
precisarão ser apresentadas e o nível de fundamentação teórica correspondente. Portanto, você pode ou não exigir de que esse tomador de decisão que está analisando o caso, ele apresente de fato qual é a decisão-chave que precisa ser tomada e também se ele precisa ou não apresentar qual é o arcabouço teórico que ele fez uso para poder defender a ideia ou defender a solução que ele apresenta para a resolução desse caso. Portanto, eu quero estimular você a elaborar um breve estudo de caso para ser compartilhado, para ser apresentado para os demais colegas do grupo, um estudo de caso de uma experiência prática que você viveu, criando um roteirinho simples que permita a gente entender a dinâmica e a construção de um estudo de caso efetivo. Eu desejo para você um ótimo trabalho, ótimos estudos e até a próxima.